Bom, então continuando as apresentações da semana passada, hoje a gente vai falar aqui na parte 3 sobre os antidiabéticos, sobre a insulinoterapia. E primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a regulação da glicemia. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder comparar sobre o estado de jejum e o estado prandial. Bom, nos seres humanos sadios, durante o jejum, os níveis plasmáticos de insulina estão baixos, enquanto os de glucagon estão elevados, contribuindo para o aumento da glicogenólise e da gliconeogênese hepáticas. A insulina em baixos níveis também libera os adipócitos de sua inibição, permitindo um aumento da lipogênese. A maioria dos tecidos oxida principalmente ácidos graxos durante o jejum, preservando a glicose para o uso do sistema nervoso central. Já no estado prandial, durante a alimentação, a absorção de nutrientes produz uma elevação da glicose plasmática, resultando na liberação intestinal de incretinas e em estímulos neurais que promovem a secreção de insulina. Sob o controle da insulina, o fígado, o músculo esquelético e o tecido adiposo captam ativamente a glicose. E nesse caso, a lipólise é inibida e a oxidação corporal total da glicose aumenta. O encéfalo detecta as concentrações plasmáticas de glicose e fornece impulsos aferentes reguladores que contribuem para a homeostasia energética. Sobre a fisiologia das ilhotas pancreáticas e a secreção de insulina. A ilhota pancreática é um mini órgão altamente vascularizado e inervado que contém 5 tipos de células endócrinas. Dentre elas, as principais, que são as células alfa, que secretam glucagon, e as células beta, que secretam insulina. A secreção da insulina é um processo rigorosamente regulado com a finalidade de proporcionar concentrações estáveis de glicose no sangue, tanto em jejum quanto no estado prandial. Essa regulação ela é efetuada por uma interação coordenada de vários nutrientes, hormônios gastrointestinais, hormônios pancreáticos e neurotransmissores autônomos. A glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos e os corpos cetônicos promovem a secreção de insulina, sendo que a glicose é o principal secretagogo de insulina. A secreção de insulina está estreitamente acoplada à concentração extracelular de glicose. E como é que funciona essa célula beta pancreática na secreção de insulina? A célula beta, no estado de repouso, ela está hiperpolarizada. A glicose plasmática elevada entra na célula por meio dos GLUT, principalmente GLUT1 nos seres humanos. O consequente metabolismo da glicose eleva o nível celular de ATP. Isso vai reduzir a condutância do potássio através dos canais de potássio, e a condutância diminuída do potássio resulta na despolarização local da membrana e ativação dos canais de cálcio e sódio. Nesse caso, com o aumento da concentração de sódio intracelular, vai estimular a exocitose da insulina, como a gente pode ver nessa imagem aqui do lado. Sobre a ação da insulina, né? O receptor de insulina, ele é expresso em praticamente todos os tipos de células dos mamíferos. Os tecidos de importância crítica para a redução do nível de glicemia são o fígado, o músculo esquelético, o tecido adiposo e as regiões específicas do encéfalo e das ilhotas pancreáticas. Pode mudar. E a insulina, ela estimula a glicogênese, a lipogênese e a síntese de proteínas. Além disso, ela inibe o catabolismo desses compostos. Em nível celular, a insulina estimula o transporte de substratos e íons dentro das células, promove a translocação de proteínas entre os compartimentos celulares, regula a ação de enzimas específicas e controla a transcrição gênica e a tradução do RNA mensageiro. Sobre o receptor de insulina. Nesse slide mostra um esquema simplificado das etapas de sinalização intracelular, desde a ligação da insulina ao seu receptor através da ativação do transporte de glicose, como o Gabriel já tinha mencionado. Então, a sinalização intracelular da insulina começa com
a sua ligação a um receptor específico de membrana, uma proteína heterotetramérica com atividade quinase, composta por duas subunidades alfa e duas subunidades beta, que atua como uma enzima alostérica, na qual a subunidade alfa inibe a atividade tirosina quinase da subunidade beta. A ligação da insulina à subunidade alfa, ela permite que a subunidade beta adquira atividade quinase, levando à alteração conformacional e autofosforilação, que aumenta ainda mais a atividade quinase do receptor. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho da fisiologia da insulina, né? A gente vai entrar na terapia em si, utilizando a insulina. Então, como a gente sabe, a insulina é a base do tratamento dos pacientes que são portadores de diabetes tipo 1 e também de muitos pacientes diabéticos do tipo 2. E a insulina, ela pode ser administrada pelas vias intravenosa, intramuscular ou subcutânea. E geralmente, né, o tratamento a longo prazo com a insulina baseia-se predominantemente na injeção subcutânea desse hormônio. E a liberação da insulina na circulação periférica por meio dessa administração, ela consegue chegar a um nível de glicemia praticamente normal. E só se difere da secreção fisiológica por conta de dois aspectos. O primeiro deles é quanto à cinética. A cinética de absorção, ela não reproduz aquela rápida elevação e declínio da insulina endógena em resposta à glicose, seja após administração intravenosa ou oral. E a insulina injetada, ela é transportada na circulação periférica, ao invés de ser liberada na circulação porta. Então, dessa forma, a concentração porta-periférica de insulina não é fisiológica, e isso pode alterar a influência nos processos metabólicos hepáticos. Agora, falando um pouquinho da preparação química da insulina, as doses e a concentração das preparações de insulina para os fins clínicos, eles são expressos em unidades internacionais. Então, para as preparações comerciais da insulina, geralmente a gente vê em solução ou em suspensão, e a concentração usual é de geralmente 100 unidades por ml, e também a gente tem uma solução mais concentrada, de 500 unidades por ml, para aqueles pacientes que não respondem, né, a outra insulina de 100 unidades. Eles são mais resistentes ao hormônio. E quanto às formulações da insulina, as preparações elas são classificadas de acordo com a duração do hormônio no organismo. Então, a gente tem as insulinas de ação curta e as insulinas de ação longa. E na categoria de ação curta, a gente tem as insulinas que têm ação muito rápida, que é a Asparte, a Glulisina e a Lispro. E a gente tem a insulina regular, que tem aí uma certa diferença entre elas. E da mesma forma, a gente tem as formulações que têm uma duração mais longa, que é a Detemir e a Glargina. E a gente tem uma diferença entre elas e a insulina NPH. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas insulinas que eu citei. Então, começando pela insulina regular de ação curta. Nesse tipo de insulina, as moléculas elas estão associadas na forma de hexâmeros, em uma solução aquosa que tem pH neutro. E essa agregação, ela retarda a absorção após a injeção subcutânea do hormônio. Então, por isso, ela tem que ser injetada de 30 a 45 minutos antes de uma refeição, e ela pode ser administrada tanto pela via intravenosa quanto pela via intramuscular. Bom, seguindo o que foi dito pela Júlia, agora vamos falar um pouquinho sobre os análogos da insulina de ação curta.
eles sofrem absorção mais rápida nos locais subcutâneos do que a insulina regular. Devem ser injetados 15 minutos ou menos antes de uma refeição, e quando usados no tratamento de glicemia após refeições, apresentam taxas mais baixas de hipoglicemia e melhora dos níveis de hemoglobina glicada em comparação com a insulina regular. Temos a insulina Lispro, que é idêntica à insulina humana, exceto nas posições B28 e B29. Dissocia-se em monômeros após a sua injeção, possui uma absorção rápida e duração de ação mais curta. Já a aspartate é formada pela substituição da prolina na cadeia B, posição 28, pelo ácido aspartico, reduzindo a autoassociação. Ela sofre rápida dissociação em monômeros após a sua injeção. E temos também a glulisina, que é obtida pela substituição da lisina por ácido glutâmico na cadeia B, posição 29, e substituição da asparagina pela lisina na cadeia B, posição 23. Essas substituições levam a uma redução da autoassociação e a rápida dissociação de monômeros ativos. Temos também as insulinas de ação longa, como por exemplo a NPH, que é uma suspensão de insulina nativa complexada com zinco e protamina em tampão de fosfato. Ela dissolve-se de modo mais gradual quando injetada por via subcutânea, por conseguinte, a sua ação é prolongada. É administrada uma vez ao dia ao deitar, ou então 2 vezes ao dia em combinação com uma insulina de ação curta. Já a glargina é um análogo da insulina humana de ação longa. São acrescentados 2 resíduos de arginina à extremidade C-terminal da cadeia B e uma molécula de asparagina na posição 21 da cadeia A é substituída por glicina. É uma solução transparente com pH 4, o que estabiliza o hexâmero de insulina. Quando injetada no pH neutro do espaço subcutâneo, ocorre uma agregação, resultando em absorção prolongada. E devido ao seu pH ácido, que é 4, ela não pode ser misturada com insulinas de ação curta, que sejam formuladas em pH neutro. Apresenta um perfil de absorção sem pico e proporciona uma cobertura de insulina de 24 horas mais previsível do que a insulina NPH quando injetada uma vez ao dia. Pode ser administrada a qualquer momento durante o dia e não se acumula depois de várias injeções. Possui diferentes preparações que são formuladas com concentrações distintas, como a Lantus, que é 100 unidades por ml, Tougeu, 300 unidades por ml, e a Baseglar, que é uma formulação de glargina biossemelhante. E por fim, temos a Detemir, que é um análogo da insulina modificado pela adição de um ácido graxo saturado ao grupo E-amino da lisina, cadeia B, posição 29, produzindo uma insulina miristoilada. Liga-se à albumina quando injetada por via subcutânea, e em pacientes com diabetes tipo 1, administrada 2 vezes ao dia, ela apresenta um perfil de tempo-ação mais uniforme e redução de prevalência de hipoglicemia. Frequentemente exige a administração de 2 vezes ao dia. Agora sim, finalizando, temos a degludeca, que é uma insulina modificada com deleção de um aminoácido, que é a treonina, na cadeia B, posição 30, e conjugada com o ácido hexadecanedioico, por meio de um espaçador, no aminoácido lisina, na cadeia B, posição 29. É ativa em pH fisiológico, forma multi-hexâmeros após a injeção subcutânea e provoca hipoglicemia menos grave em comparação com a glargina. Nessa imagem temos o esquema dos análogos da insulina e que podemos, como já foi dito anteriormente, e a realização de modificações da insulina nativa pode alterar diretamente o perfil farmacocinético, como a gente já mencionou, das insulinas que foram ditas. Nesse esquema, a imagem de insulinas comumente usadas, a imagem A, ela mostra a administração de uma insulina de ação longa, como a glargina, por exemplo.
de modo a fornecer uma insulina basal e um análogo da insulina de ação curta antes das refeições. As insulinas Detemir ou Degludeca também podem ser utilizadas. E a Detemir pode exigir a administração de 2 vezes ao dia e a Degludeca é utilizada 1 vez ao dia. Já a imagem B mostra um esquema de insulina menos intensivo, com injeção de insulina NPH 2 vezes ao dia, para fornecer uma insulina basal e insulina regular, ou análogo da insulina, para proporcionar uma cobertura de insulina nas refeições. Deve-se utilizar apenas um tipo de insulina de ação curta. E na imagem C, mostra o nível de insulina alcançado após a administração subcutânea da insulina, análogo da insulina de ação curta, por uma bomba de insulina programada para liberar diferentes taxas basais. Em cada refeição, administra-se uma injeção direta de insulina. A letra D indica desjejum, A, almoço, J, jantar e LD, lanche ao deitar. E a seta voltada para cima mostra a administração de insulina nas refeições. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre outras formulações de insulina, e a que eu trouxe é a insulina inalada, que tem como nome comercial a Afrezza. Ela é uma formulação para inalação utilizando um dispositivo específico do fabricante. Essa formulação deve ser utilizada com insulina de ação longa e apresenta início mais rápido de ação e duração mais curta do que análogos de insulina injetáveis. Ela não é amplamente utilizada e os efeitos adversos são tosse e irritação na garganta. E ela também não deve ser administrada em indivíduos que fumam. Sobre as formas de administração, a Júlia já tinha falado para a gente, né, que é a via subcutânea, que é a maioria das insulinas. Os injetores de tipo caneta, contendo insulina, prontos para uso, tornaram-se populares. Eles dispõem-se de um sistema de injetor a jato que permite ao paciente receber injeções subcutâneas de insulina. As infusões intravenosas de insulina mostraram-se úteis para pacientes com cetoacidose ou quando as necessidades de insulina podem mudar rapidamente, como, por exemplo, durante o período perioperatório, em trabalho de parto ou em situações de cuidados intensivos. A insulina de ação longa não deve ser administrada por via intravenosa ou intramuscular, ou com um dispositivo de infusão. Esse dispositivo de infusão subcutânea contínua de insulina é um dispositivo que permite a infusão basal constante de insulina e fornece a opção de diferentes velocidades de infusão durante o dia e a noite, ajudando a evitar a elevação do nível de glicemia que ocorre exatamente antes do despertar, que é o fenômeno do amanhecer, e tem também injeções em bolos que são programadas de acordo com o volume e a natureza das refeições. A seleção dos pacientes mais apropriados é de suma importância para o sucesso desse tipo de terapia. As bombas de infusão de insulina podem produzir um perfil mais fisiológico de reposição de insulina durante o exercício e, portanto, menos hipoglicemia do que as injeções subcutâneas tradicionais de insulina. A tecnologia para combinar um dispositivo de infusão de insulina e a monitoração contínua da glicose está rapidamente progredindo, com algoritmos que alteram a velocidade de infusão. Então, os fatores que afetam a absorção de insulina, né? Dentre os fatores, inclui o tipo de insulina, o fluxo sanguíneo subcutâneo, atividade muscular regional no local da injeção, profundidade da injeção. A insulina terá um início de ação mais rápida quando é liberada em meio intramuscular do que no meio subcutâneo. E a absorção de insulina também varia muito de região para região do corpo. E, em geral, a insulina é injetada nos tecidos subcutâneos do abdômen, nádegas, região anterior da coxa ou parte dorsal do braço. E a absorção é, em geral, mais rápida a partir da parede abdominal, seguida pelo e coxa. As mudanças de locais de injeção de insulina foi tradicionalmente defendida para evitar a lipohipertrofia ou a lipoatrofia. E, atualmente, né, no abdômen é o local preferido de injeção pela manhã, pois a insulina
é absorvida cerca de 20 a 30% mais rápido neste local do que no braço. Pode passar. Pode passar. E sobre a posologia e esquemas de insulina. Na maioria dos pacientes, a terapia de reposição com insulina inclui uma insulina de ação longa e de ação curta para suprir as necessidades pós-prandiais. Em uma população mista de pacientes com diabetes tipo 1, a dose média de insulina é atualmente de 0,6 a 0,7 UI por quilograma de peso corporal ao dia, com faixa de 0,4 a 1 UI quilogramas dia. Em geral, os pacientes obesos e adolescentes na puberdade podem necessitar de uma dose maior, cerca de 1 a 2 UI por gramas dia, em virtude da resistência dos tecidos periféricos à insulina. Agora, os pacientes que necessitam de menos de 0,5 UI por quilo de insulina ao dia podem apresentar alguma produção endógena de insulina ou ser mais sensíveis ao hormônio devido a um bom condicionamento físico. E a dose basal corresponde habitualmente de 40% a 50% da dose diária total, sendo o restante administrado como insulina pradial ou antes das refeições. E a dose de insulina na hora das refeições deve refletir no consumo antecipado de carboidratos, uma escala suplementar de insulina de ação curta e acrescentada a dose de insulina prandial para efetuar a correção do nível de glicemia. E a insulina administrada na forma de dose diária única de insulina, de ação longa, isoladamente, ou em combinação com a insulina de ação curta, é raramente suficiente para obter um estado de euglicemia. E para alcançar essa meta, são necessários esquemas mais complexos que incluam múltiplas injeções de insulina de ação longa ou de insulina de ação curta. E em todos os pacientes, a monitorização cuidadosa dos parâmetros terapêuticos finais direciona a dose de insulina administrada. E para os pacientes com perda de apetite, a injeção pós-prandial de um análogo de ação curta com base na quantidade real de alimento consumido pode proporcionar um controle glicêmico mais uniforme. Bom, gente, agora falando um pouquinho das reações adversas, né, associadas ao uso da insulina. O principal risco que a gente deve considerar é em relação à hipoglicemia, né, que pode acontecer aí. E outra reação adversa é o ganho de peso modesto, quando a gente faz o uso da insulina como tratamento do diabetes tipo 1 ou tipo 2. Então, esses dois que eu citei, a hipoglicemia e o ganho de peso, são as reações adversas mais comuns. Agora, embora seja mais incomum, também pode acontecer as reações alérgicas à insulina humana recombinante, que podem ser por diversos fatores. Pode ser por conta de uma reação às pequenas quantidades de insulina agregada ou desnaturada nas preparações, pode ser por conta de uma mínima quantidade de contaminante que pode estar aí presente na insulina, ou pode ser por conta da pessoa ter sensibilidade a algum dos componentes que são adicionados na formulação de insulina, como, por exemplo, a protamina. E a atrofia da gordura subcutânea no local de injeção da insulina, né, que é conhecido como lipoatrofia,
Era um efeito colateral raro e ele está mais associado aí às preparações mais antigas de insulina. E por último, a lipohipertrofia, que é o aumento dos depósitos de gordura subcutânea, tem sido atribuída aí à ação lipogênica das altas concentrações locais de insulina. E agora falando um pouquinho do tratamento da cetoacidose com insulina. Então, para começar, né, o que é a cetoacidose? A cetoacidose ela é uma complicação grave do diabetes e ocorre quando o corpo ele produz ácidos sanguíneos, que são as cetonas, em excesso. E isso ocorre quando a gente não tem insulina suficiente no corpo. Então, a administração intravenosa de insulina, ela é mais apropriada para pacientes com cetoacidose ou hiperglicemia grave que estejam com estado hiperosmolar. E ao se administrar a insulina, ocorre a inibição da lipólise e da gliconeogênese, e a gente estimula quase máxima a captação de glicose. Então, dessa forma, na grande maioria dos pacientes, a gente tem a redução de aproximadamente 10% do nível de glicemia, e a acidose ela é corrigida com o tempo aí, mais lentamente. E no decorrer do tratamento, é comum ser necessário a gente administrar a glicose também, junto à insulina, para que não tenha o risco de se ter uma hipoglicemia. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do diabetes em crianças ou adolescentes. Sabe-se que o diabetes ele constitui uma das doenças crônicas mais comuns na infância. As taxas de diabetes tipo 1 em jovens norte-americanos são estimadas em 1 a cada 300. Para o diabetes do tipo 1, a prática atual consiste em reposição de insulina intensiva e fisiologicamente baseada, utilizando combinações de reposição de insulina basal e prandial ou infusão subcutânea contínua de insulina. Em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, a meta recomendada de hemoglobina glicada é de menos de 7,5%. E devido à associação do diabetes tipo 2 com a obesidade, recomenda-se mudança de estilo de vida como primeiro passo no tratamento. O único medicamento aprovado atualmente pela FDA para o tratamento clínico do diabetes tipo 2 é a metformina, aprovada para crianças a partir de 10 anos de idade e está disponível em formulação líquida, 100 mg por ml, E a insulina constitui a terapia de segunda linha típica depois da metformina. A insulina basal pode ser acrescentada à terapia com agentes orais ou podem ser utilizadas múltiplas injeções diárias quando os esquemas mais simples não são bem-sucedidos. O ganho de peso, ele representa um problema mais significativo do que a hipoglicemia no tratamento do diabetes tipo 2 pediátrico com insulina. Agora, em relação ao tratamento do diabetes em pacientes hospitalizados, sabe-se também que a hiperglicemia é muito comum em pacientes hospitalizados e a prevalência de elevação dos níveis de glicemia varia entre 20% a 100% para pacientes tratados na UTI e entre 30% e 83% fora da UTI. O estresse da doença tem sido associado a uma resistência à insulina, possivelmente como resultado da secreção de hormônios contrarreguladores, citocina e outros mediadores inflamatórios. O consumo de alimento é variável dentro de um hospital. Os medicamentos administrados no hospital, como glicocorticoides ou soluções intravenosas glicadas, podem exacerbar a tendência à hiperglicemia, e o balanço hídrico e a perfusão tecidual podem afetar a absorção da insulina subcutânea e a depuração da glicose. A insulina constitui a base do tratamento de hiperglicemia em pacientes hospitalizados. Em pacientes que não estão em estado crítico, o método ideal consiste em um esquema de insulina basal, mais correção em bolos, ajustado para ingestão oral.
Já para pacientes em estado crítico e com pressão arterial, edema e perfusão tecidual, a insulina por via intravenosa constitui o tratamento de escolha. A administração intravenosa de insulina também é muito apropriada para o tratamento de pacientes diabéticos durante o período perioperatório e durante o parto.